Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia de nós rezarmos para os falecidos, para as almas do purgatório. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Hoje o Evangelho, ele está em Lucas 7, de 1 a 10. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, serei salvo. É o servo centurião. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedeste isso, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou na sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião, os amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir a ter contigo. Diz, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, ele faz. Ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, voltando-se, disse à multidão que seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Palavra da salvação. Uma coisa interessante neste evangelho, que o centurião não pediu para si, mas pelo seu servo que estava muito mal. Você já observou que muitas das vezes nós rezamos só para os nossos? Claro que nós temos que rezar para a nossa família, sim, mas também nós temos que fazer uma oração comunitária para aquela pessoa, aquele vizinho, Com isso se confirma a sua bondade, a sua caridade, Apesar de ser um daqueles que dominavam e exploravam o povo judeu com muita crueldade, aquele homem, apesar de ser um romano imperialista, era um homem bom. Era um homem bom. Esta é uma prova de que no meio dos arrogantes, dos dominadores, pode encontrar pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas com fé, devotas, como aquele centurião romano. O Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Diz uma só palavra e meu criado será curado. Ele não pediu para ele não pediu para sua mãe, não pediu para o seu pai, para os seus filhos, para sua esposa. Ele pediu para o seu servo. Esta frase proferida por aquele homem importante nos mostra três grandes qualidades ou virtudes. Primeiro, a sua qualidade de caridoso, pois ele estava inquieto com o estado de saúde de alguém que naquele lugar era desprezado por todos. Um criado, um simples serviçal. Segundo, a sua humildade e o seu bom senso. Ele sabia que dominadores romanos espalhados por todo aquele lugar eram odiados,
eram indignos do convívio dos habitantes daquele país, pois estavam ali para humilhar, para dominar, para explorar, para matar, se preciso eles achassem. Então o centurião romano reconheceu isso e mandou dizer a Jesus que ele não precisava, não deveria ir até a sua residência, pois, sendo ele um dos romanos, ele era indigno não só da visita de um judeu, como do Mestre ou do Senhor Jesus. O segundo lugar, terceiro lugar, a sua fé, ao dizer aquelas palavras, ele, dominador romano, demonstrou a sua fé nos poderes de Jesus. Pois ele acreditava, meu irmão, que o Filho de Deus não precisava ir até a sua casa para operar aquele milagre. Mesmo dali, de onde Jesus estava, ele podia curar o seu empregado. O centurião romano reconhecia e acreditava na pessoa de Jesus muito mais do que aquele lugar. E foi por isso que Jesus, ouvindo aquilo, maravilhou-se a todos os que seguiam e diz: digo-vos que nem ainda em toda Israel tenho encontrado tamanha fé. Fé, caridade e humildade foram as características, foram as virtudes que Jesus encontrou naquele homem, do que todos esperavam arrogância, descrença, como eram todos os demais soldados romanos que haviam invadido e dominado aquele território. Ele era caridoso, construiu uma sinagoga para o povo, se preocupou com a saúde do seu criado, ao ponto de pedir Jesus que curasse. Ele era um homem de grande fé, demonstrou isso ao dizer que Jesus podia curar o seu criado à distância. Fé, a humildade, achou-se indigno da presença de Jesus em sua casa, por ser um invasor. Fé, caridade e humildade deve ser também as nossas principais virtudes. Sejam humildes. Devemos nos reconhecer pecadores diante de Deus. Sejamos humildes ao ponto de nos reconhecer pequenos, limitados, frágeis diante da imensa glória de Deus Pai, aquele que tudo criou, inclusive a mim e a você. Irmãos, irmãs, a arrogância não agrada a Deus. Aquele jeito de quem se sabe em si mesmo, de quem se acha o infalível, o poderoso, o mais forte, o mais inteligente, o mais religioso, o mais sábio, o maior de todos, não agrada nem um pouco a Deus Pai. Pois ao ser assim, orgulhoso, humilha os demais e tudo o que fazemos em ofensa aos nossos irmãos, pequenos, fracos, desagrada a Deus. Que Deus abençoe a nossa vida, que tenhamos estas virtudes: fé, caridade e humildade. Comece a pedir, porque a nossa oração é como aquelas crianças que participavam da Xuxa. Para quem você manda um abraço? Para a mamãe, para o papai, para você. Nós só queremos para nós. Nós não abrimos para o vizinho que está desempregado, para o vizinho, para a vizinha que está vivendo uma situação financeira, uma briga. Nós só pedimos para nós. E esse homem não pediu para ele. Ele pediu para aquele servo dele. E Jesus, ouvindo aquilo, maravilhou-se e disse: todos os que seguiam, digo que nem ainda em toda Israel tenho encontrado tamanha fé. Que Deus abençoe a sua vida.
Que Deus derrame muitas e muitas bênçãos sobre você e sobre toda a sua família. Comece a pedir pelo seu vizinho que mora à sua direita, o seu vizinho que mora à sua esquerda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.